Na presença do Senhor, esse culto de domingo, culto de louvor e adoração. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Ontem estivemos aqui no culto de jovens, foi uma bênção, tremendo culto de jovens ontem. Sentimos a presença de Deus muito forte juntamente com a juventude da igreja. E você que não veio, você perdeu uma bênção ontem, viu? Culto de jovem é realizado pelos jovens, mas é para toda a igreja. Sempre bom estarmos na presença de Deus. Quem achou diz amém. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, vamos ler o versículo 1. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até aí. Feche os teus olhos aí. Senhor, te agradeço mais uma vez por estar na tua presença, esta oportunidade de pregar mais uma vez a tua palavra. Venha tocar a minha vida, venha tocar a nossa vida, que o teu Espírito venha nos iluminar, nos inspirar e nos revelar a tua genuína palavra. Fica conosco, nós queremos glorificar o teu nome. Que os corações estejam abertos, as mentes atentas para receberem este ensinamento da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando a Deus. Como toda a igreja sabe, nós estamos estudando esta epístola, essa carta de Tessalonicenses, a sexta-feira, e hoje eu tomo este capítulo como continuidade do que nós estamos estudando, esse capítulo 2, e eu quero expor hoje ele aqui no domingo, até o versículo 12, se possível. Na sexta-feira a gente dá o restante da continuidade dos versículos 13 até o 17. Mas eu quero falar um pouco, como eu sempre tenho também trazido para a igreja na série Tempo do Fim, o Fim dos Tempos. Quero falar hoje sobre o anticristo, o inimigo consumado de Deus e do povo de Deus. O anticristo, o inimigo consumado de Deus e da igreja. Paulo está falando aqui para os irmãos, dando uma exortação, um ensinamento. Nessa encíclica, nesta carta, ele diz exatamente no que diz respeito à
vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento e a nossa reunião com Ele, as bodas do Cordeiro, a reunião com a igreja, com Jesus. Nós vos exortamos, ele vai dar as suas exortações, os seus ensinamentos, ele alerta para a igreja, que a própria igreja, que o povo de Deus não se embarace com nenhum ensinamento que não venha das Escrituras, que não venha inspirado pelo próprio Espírito Santo. Ele até mesmo fala para Timóteo que nos últimos tempos iam se levantar espíritos enganadores, trazendo doutrinas de demônios. Então ele está alertando-nos, ele está alertando primariamente a igreja de Tessalônica e secundariamente a igreja atual do século 21. 2 sinais precederão a segunda vinda de Cristo: a apostasia. E a palavra apostasia, eu já falei, expliquei ela em outras ocasiões. Ela é nada mais, nada menos do que queda, do que caída, do que rebelião, do que revolta, do que um abandono da fé genuína. Literalmente, essa palavra significa deixar, abandonar. Apostatar é sair do seu posto. E Paulo está dizendo que isto irá acontecer bem antes da vinda de Cristo, na sua segunda vinda já com a igreja, porque hoje nós estamos ainda no ensaio do que vai acontecer. Se há pessoas esfriando na fé, muito mais irá acontecer nesse tempo da segunda vinda de Cristo, após o arrebatamento. Se existe pessoas falseando, mercadejando a palavra, pessoas com falsas profecias hoje, nesse tempo, vai ser muito pior. Nós já estamos iniciando o início, já estamos no princípio das dores, na primeira etapa. A palavra que é denotado-nos pela teologia é a palavra escatologia, que significa doutrina das últimas coisas, ensino das últimas coisas. E é interessante que essa palavra grega, eschatos, ela vem da palavra escada, significa subindo, porque você vai aumentando o nível de revelação, o nível de informação ainda mais profundo da palavra de Deus. Então a primeira coisa que acontecerá é a apostasia. Segundo, o aparecimento do homem da iniquidade. O movimento de apostasia, ele vai chegar ao seu apogeu quando o seu líder maior, o arqui-inimigo de Deus, o arqui-oponente de Deus, que Paulo chama ele de um homem da iniquidade, quando ele for revelado, esse homem da iniquidade, ele também é chamado de filho da perdição, e também ele é designado como o iníquo, e ele tem uma designação do título anticristo. Assim como Jesus, ele terá uma revelação na sua vinda, uma manifestação, também o anticristo, ele vai ter a sua manifestação. Isso enfatiza o caráter sobre-humano da pessoa mencionada, porque coloca como contraparte da revelação do próprio Jesus Cristo. O mundo, ele está em uma bancarrota, ele está numa derrocada. Quando nós observamos o quadro econômico, o quadro financeiro mundial, ele está para entrar em colapso. Quando você observa a natureza, existem gases tóxicos, quase que 24 horas por dia sendo emitidos, vulcões ou cadeia de vulcões que estão na iminência de entrarem em erupção e mudar totalmente o clima da Terra. Então, tudo isso vai ter que ter alguém para trazer uma solução. Em 1968, grandes homens da nação, do mundo, eles se reuniram, renomados, pessoas de grandes nomes, pessoas famosas,
pessoas ditas os intelectuais. Eles se reuniram em Roma e criaram o chamado Clube de Roma, para que eles pudessem estudar o passado, o presente e o futuro do ser humano. E aqueles homens entraram em um acordo. Eles chegaram na seguinte conclusão: que o mundo tem que ser liderado pelo único governo, por uma única pessoa. Então tudo já está sendo encaminhado para isso. E a Bíblia é bem clara. Enquanto recentemente as pessoas estão já planejando isto, Paulo já falava isso há muitos anos. A Bíblia já alertava isso há muito tempo, porque a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Muitas coisas que os cientistas descobriram, eles poupariam muitos anos de estudos se eles tivessem lido a Bíblia, se eles tivessem estudado a Bíblia. Eles descobriram agora que a terra, as águas já existiam antes que a terra fosse criada. Descobriram agora depois de muito tempo de estudo. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles tinham poupado muito tempo de estudo, porque a Bíblia diz que o Senhor trouxe a terra do meio das águas, da expansão das águas. Ele diz: separou a terra, houve firmamento, a porção seca, e dali ele criou a terra. Pedro diz que a terra foi tirada do meio das águas. Então a Bíblia, ela não é um livro comum, como eu costumo falar, e que de fato não é um livro comum, porque se você ler algum poema de Camões, se você ler algum livro de José de Alencar, ou até mesmo de Machado de Assis, todos estes, você vai gostar da poesia, da escrita literária, mas nenhum desses vai mudar o curso da sua vida, porque nenhum deles, apesar de serem famosos, escritos, lidos mundialmente, não vai trazer a solução para o problema da humanidade. Mas a Bíblia, ela traz a solução, o problema, responde as perguntas: quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou. Tudo está inserido no compêndio sagrado da Bíblia, da palavra e da Escritura, que foi inspirada pelo Espírito Santo para nós. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Então veja, eu quero iniciar aqui, examinar com vocês alguns pontos deste tema. Primeira coisa, primeiro ponto: o anticristo, a sua identidade revelada. Veja o versículo 3, diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra anticristo, no seu próprio pronunciamento, você já dá para entender o que significa. Significa um Cristo substituto, ou um Cristo rival. O prefixo grego anti, ele pode significar duas coisas: contrário a, ou no lugar de. Então, se fôssemos colocar aqui anticristo, contrário a Cristo, ou no lugar de Cristo, porque o inimigo, Satanás, ele não apenas se opõe a Cristo, mas ele também deseja ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. O que foi que ele fez com Adão? Foi que ele fez com Eva. Ele diz assim: é assim que o Senhor diz: não comereis, porque de fato morrereis. Pois eu digo que ele não é assim não, a palavra. Você pode comer, porque se você comer, você não vai morrer, mas serás igual a Deus. Ele transfere o desejo dele para o homem. A cobiça dele era ser igual a Deus, era ser adorado como Deus, era ocupar o trono de Deus, ou pegar um trono e colocar acima do de Deus. Então ele quer transferir essa cobiça para dentro do coração do homem, porque o homem, ele não entendia ainda o seu plano em si, porque se ele entendesse, ele ia ver que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O diabo entendia,
E ele estava furioso por causa disso. Então, ele sempre desejou isto. O que é que ele diz para Jesus? Tudo isso eu te dou, se prostrado, me adorares. Jesus diz o quê? Vai-te, Satanás, porque só a teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Por isso nós estamos aqui, prestando culto a Ele, adorando a Ele, glorificando a Ele, louvando a Ele, porque quando adoramos, Ele escuta, quando oramos, Ele ouve, quando pedimos, Ele abre a porta, quando clamamos, Ele responde. É glória que sobe e é glória que desce. Clamamos ao Deus da bênção, e a bênção de Deus é derramado sobre a sua igreja. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. No livro de Daniel, porque a base de quase toda a escatologia vai se passar pelo livro de Daniel. Ele é representado, esta figura, inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos. Daniel identifica ele como leão, como urso, como leopardo e outro animal terrível, numa descrição clara dos impérios da Babilônia, dos impérios medo-persas, dos impérios gregos e do império romano. É comum você ver na Bíblia o profeta usando figuras de linguagens. Quando ele vai se reportar a um reino ou a um rei, ele vai identificar um animal. João, na ilha de Patmos, ele diz: e vi uma besta que subia do mar, e a besta tinha 10 chifres. Você imagina aquele monstro. Mas depois ele vai explicando, esmiuçando na profecia. Ele diz que as águas significavam os povos, as nações, e o animal, a besta, significa um rei ou reino. Então a besta que sai do meio do mar é um líder, um rei que sai do meio dos povos, do meio das gentes, do meio da nação. Então Daniel, ele também usa essa figura de linguagem. No capítulo 7, versículo 1 a 6, versículo 17, versículo 18. Outro símbolo do anticristo no livro de Daniel é um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele profanou o templo quando ele consagrou ao deus grego Zeus, e mais tarde ele sacrificou porcos no altar. Ele profanou o santuário. Camarada louco, pegou porco e sacrificou no altar do templo. Então, muitas pessoas, muitos líderes, muitos homens se levantaram, como Hitler, como Mussolini, como muitas pessoas que de índole má, violentas, sangrentas. Só o comunismo matou milhões de pessoas. E sempre alguém dizia: esse aí é o anticristo. O anticristo é o Yasser Arafat. O anticristo é o Saddam Hussein. O anticristo é fulano de tal. Então, cada um que se levantava, as pessoas identificavam que era o anticristo. Nenhum deles era o anticristo. E a questão da besta, as pessoas mais antigas, logo quando surgiu o aparelho de televisão, ela tinha 2 anteninhas. Essas antenas aí são o chifre da besta. A besta é a televisão. Então, muitas coisas, muitas especulações, você ri, mas é verdade. Porque para nós hoje a gente ri, mas na época que a tecnologia não era tão evoluída, só existia o rádio. Quando veio um negócio diferente, emitindo imagem, que sai na televisão, é a imagem da besta. Então, muitas pessoas especulam-se muitas coisas. No ensino de Jesus, o anticristo ele é visto como um imperador, uma alusão ao imperador Tito, que entrou na cidade de Jerusalém 70 anos depois de Cristo e destruiu o templo. Também é visto como um personagem escatológico, em Mateus 24, 21 a 22. E a profecia bíblica, ela vai se cumprindo de uma forma que tudo o que aconteceu lá atrás ainda não era, mas é tudo um palco se montando para quando chegar a ele. Quem está entendendo? Ele avança para os acontecimentos, os eventos estão avançando para a sua consumação final.
nas cartas de João nós temos esse termo, o termo anticristo. Ele é empregado em um sentido impessoal. Abra a sua Bíblia aí em 1 João, por favor, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Quem achou diz amém. Diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então veja bem, ele está se referindo aqui nesta forma pessoal, na forma empregado um termo impessoal, e depois ele emprega de uma forma pessoal. Mas João, ele vê aqui o anticristo como uma pessoa que já está presente, ou seja, como alguém que representa a um grupo de pessoas. E assim o anticristo, ele é um termo utilizado para descobrir uma quantidade de gente que sustenta uma heresia fatal. Então ele já denominava um espírito de anticristianismo que estava em um certo grupo de pessoas. Se você ver aqui no capítulo 2, volte aqui comigo, capítulo 2. Olha o versículo 22. Ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então ele está dizendo aqui agora de forma pessoal. Ele está dizendo que tem um que nega que Jesus é o Cristo. João, ele esperava o anticristo, que ele viria já no tempo do fim. E os anticristos, eles são precursores do anticristo. Então existiam várias pessoas que se denominavam anticristãs. Todos aqueles que se levantaram contra a palavra, contra a igreja, que perseguiram o povo de Deus, eles eram denominados sim anticristos. Só que eles não eram ainda a figura do líder, porque nenhum deles trouxe uma solução, entre aspas, de paz mundial. Nenhum deles fez um acordo notável com Israel. Então todos eles eram o quê? Protótipos. Então entenda uma coisa: nós temos terremotos hoje. Se você abrir em um site aí, chamado, acho que é Apolo 11, se eu não me engano, você vai se assustar com a quantidade de terremotos que teve hoje no mundo e você nem prestou atenção. Mas esses terremotos são apenas protótipos dos que irão acontecer, daqueles que Jesus falou. Haverá muitos terremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, para o dia grande da angústia, porque a Bíblia diz que naqueles dias vão ser dias que jamais houve na história. É o dia da angústia de Jacó, é o dia de trevas e de densas trevas, onde os homens poderosos vão clamar, onde o sol vai ser aquecido muitas vezes, que até os olhos dos homens serão derretidos na sua própria órbita, que falou Malaquias. Malaquias diz que o calor será tão intenso que os olhos dos homens apodrecerão na sua própria órbita. Mas ele diz: mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, salvação trareis debaixo das suas asas, saltareis e correreis como um bezerro solto na estribaria. Aleluia. Essa é uma esperança para a igreja. A Bíblia diz na teologia do apóstolo Paulo que o anticristo ele é visto como o homem do pecado. Versículo 3 do que nós lemos: ele surgirá da grande apostasia. Ele será uma pessoa, ele será um objeto de adoração, ele
usará falsos milagres. Vamos ver agora o seu caráter, o caráter dele descrito. Volte aí para 2 Tessalonicenses. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós estamos lendo. Veja o versículo 3. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No versículo 8 ele diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulo, ele não usa aqui o termo anticristo na sua carta. Essa designação ela é utilizada no Novo Testamento apenas por uma pessoa, que é João, que nós acabamos de ler. Mas esse é o nome pelo qual identificamos o último grande ditador mundial, que Paulo chama de o homem da iniquidade, ou o homem do pecado. Ele também chama ele de filho da perdição. Ele é aquele que se opõe a Deus. Ele é aquele que se exalta acima de todos os demais. E ele se proclamará Deus. E ele também é chamado de iníquo. Agora vamos aqui examinar 3 aspectos do caráter do anticristo. Primeiro, ele diz que ele é o homem da iniquidade. Vale pontuar que o anticristo escatológico, ele não é um sistema apenas, ele não é um grupo, mas ele é um homem, ele é uma pessoa. Toda a descrição apresentada por Paulo é de caráter pessoal. O homem da iniquidade se opõe, se exalta, se assenta no templo de Deus, proclama a si mesmo como Deus, e ele também será morto. À luz de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 8 e 9, nós podemos afirmar com sólida convicção que Paulo, ele está fazendo uma predição exata acerca de uma pessoa certa e específica, que se manifestará, que receberá a sua condenação quando o Cristo voltar. Então ele será um homem sem lei, que viverá e agirá na absoluta ilegalidade. Então tudo que é ilegal, tudo que é nojento, tudo que é pecado, tudo que é contrário às leis de Deus, vai ter um líder comandando e assinando embaixo. Vai ser a institucionalização do pecado. O negócio está desmantelado hoje, vai ser pior. Você está assustado com muita coisa que está acontecendo, que você olha e diz: não falta mais nada acontecer. No outro dia acontece outra barbaridade pior do que a do dia anterior, quando você abre uma página de notícia, assiste algum telejornal. Então, nessa época que esse homem estiver governando, a palavra grega anomia, iniquidade, descreve a condição de quem vive de modo contrário à lei. Ele é a própria personificação da rebelião contra as ordenanças de Deus. O homem da iniquidade realizará os sonhos de Satanás sobre a terra, liderando a mais ampla e mais profunda rebelião contra Deus. E não se engane, esses planos já estão em vigência. Já há vamos dizer assim, um proselitismo do ateísmo. Pessoas que estão motivando, incentivando essa nova geração a não acreditar mais em Deus. Esses dias uma irmã estava em Canindé e uma irmã disse assim: se você puder, vá lá na minha casa, falar com meu filho, conversar com ele, porque ele era um menino que estava na igreja, ele adorava a salinha das crianças, mas agora ele está quase desacreditado em Deus, porque ele está com muita dúvida, muita coisa, e ele acessa muitas coisas na internet de pessoas, em canais de pessoas que são ateus,
que se dizem ateus, porque às vezes o camarada, ele diz que é ateu, mas você vai olhar na vida dele, ele apenas se frustrou. Ele se frustrou com o líder, que dizia ser espiritual e não era, deu mau testemunho. Ele se frustrou com algum sistema religioso, e a maioria deles às vezes se frustra com o próprio pai dentro de casa, que às vezes era até crente, deu mau testemunho, bateu na mãe, traiu, saiu de casa ou fez alguma coisa. E a partir daí ele resolveu, por causa de uma circunstância, uma prova na vida dele, ele decidiu colocar na mente e não acreditar mais em Deus. E isto é apenas um caso de muitos que nós temos aí. Se você for ver, as páginas de ateísmo está crescendo. E outra, às vezes falar de Deus para esse povo se torna uma afronta. E qualquer coisinha agora é processo, é isso, é aquilo outro. Não, tá me atingindo. Porque o negócio agora não é divergência de ideias. Muitas vezes é apenas um monopólio de ideologia. Eu não posso discordar de você. Você tem que aceitar o que eu prego. E outra, nem apenas aceitar, você tem que ser assim como eu sou. É uma doutrinação que eu tenho que lidar. Não pode dizer nem ai nem ui. É eu que estou certo. Mas eu acredito na democracia. Democracia é essa que só você tem direito e eu não tenho. Só você pode falar e eu não posso. Porque a beleza da democracia é o contraditório. Eu lanço as minhas ideias e se alguém for contra, ele vai dizer o que ele não concorda. Então, sorrateiramente, é por isso que a Bíblia diz que o espírito do anticristo, ele já opera no mundo. E um dos objetivos dele é tirar a credibilidade de Deus. Não, Deus abandonou a humanidade, Deus não tem esse poder todo não, que ele está dizendo que tem. Não. E quando se pensa em tudo isso, vai chegar esse aí é o cara. A Bíblia diz Israel, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, Jesus. Esse aí que veio no jumentinho, velho, pobre, lá de Nazaré, lá de Belém, filho de um carpinteiro, a mãe dele é a Maria ali, esse aí é o Messias? Não. Mas quando chegar o camarada que é intelectual, rico, inteligente, com astúcia, o nosso Messias chegou. Segundo, ele é o filho da perdição. Não apenas o seu caráter é sumamente corrompido, mas o seu destino é claramente definido. Ele será lançado no lago de fogo. A palavra grega apoleia, perdição, traz a ideia de que o anticristo está destinado a ser destruído. Ele até vem, ele até chegará, vai dominar, vai ser ovacionado, vai perseguir, mas no final ele vai ser destruído. Terceiro, ele é o iníquo. A palavra grega anomos, traduzida por iníquo, significa ilegal. Iníquo, aquele que vive ao arrepio da lei, contrário à lei. O anticristo será um homem corrompido, em grau superlativo. Então, Paulo ele vai dando estas descrições. E se você observar alguns pontos aqui, Paulo ele vai trazer um assunto que Daniel também traz. Veja a sua Bíblia em Daniel aí. Daniel, capítulo 7. Deixa eu ver se é esse. Acho que é esse capítulo mesmo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 7. Quem achou diz amém. Deixa eu ver só qual é o versículo aqui. Aqui.
24. 7 e 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Olha o que ele vai fazer: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e o que? A lei. Vai mexer na lei. Vai ser uma lei só, regida. Porque leis hoje já está já corrompida, já com um bocado de coisa, um monte de emenda, um monte de negócio, um monte de brecha. Vai ser pior ainda, porque ele mudará os tempos e mudará a lei, mudará as datas. Datas que nós conhecemos de respeito tradicionais, vai ser mudada. E se você parar para observar, estão lutando para isso, sim ou não? Estão lutando para tirar um monte de coisa aí dos calendários aí. Vai mudar o tempo, a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Veja agora o capítulo 8, versículo 26. Ele diz: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se referes a dias ainda muito distantes. Aí Daniel diz que ele enfraqueceu e teve enfermo alguns dias, porque a visão foi muito forte, o corpo dele ficou fraco. Me levantei, tracei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse. Olha só o que ele diz no versículo 9. Ele diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Isso aqui tudo é rei dos líderes. Se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Olha o que é que ele está fazendo aqui, ó. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então ele vai deitar por terra a verdade. Paulo diz em Romanos que nos últimos dias, nos últimos tempos, os homens iriam trocar a verdade de Deus em mentira. Aí aqui ele está dizendo: ele deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão, o sacrifício diário da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então tem todo aí um estudo escatológico. Eu não vou entrar aqui, me aprofundar nisso, na questão dos dias da manhã, que também tem uma referência lá em Apocalipse, falando sobre isso. Então ia demandar muito tempo, mas eu quero resumir aqui para explicar a você, para que você possa entender. O que é que esse homem vai fazer? Ele vai profanar o templo, ele vai profanar o culto. A Bíblia diz que ele vai retirar as ofertas, ele vai cortar os sacrifícios, falando do templo aqui de Jerusalém, dos judeus. E hoje você entra em lugares que tem até o nome de igreja, mas quando você entra, o culto não tem culto, é totalmente desfigurado o culto. Às vezes não tem palavra. Você entra em uma discoteca, uma boate, é outra coisa, menos igreja, porque o espírito do anticristo, ele já está operando no mundo. E outra, ainda tem pessoas que querem usar a Bíblia para justificar. Hoje eu estava vendo um negócio que colocaram lá numa igreja, um DJ, um negócio, e a paredezona escura, e as luzes brilhando lá de várias cores, e um funk tocando, negócio lá, e uma mulher se rebolando lá em cima do púlpito.
Aí alguém falou e a pessoa disse assim: não, mas Davi dançou. Davi dançou na presença de Deus. Por que você está criticando? Se Mical criticou Davi e ela ficou estéril, cuidado. Irmão, querer comparar uma dança ridícula dessa com Davi, que estava cheio do Espírito Santo, trazendo a arca do Senhor, aí é querer brincar mesmo com a cara da gente. Então, observa a geração que tá vindo aí, que acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Pessoas que esqueceram de pensar, de colocar o raciocínio, o cérebro para funcionar. Antigamente você ia estudar, sabe o que era que o professor fazia? Pegava um capítulo, um monte de páginas e dizia assim: faça uma síntese disso aqui, faça um resumo, página tal, página tal, página tal. E tinha um xizão lá, você tinha que escrever, tinha que pensar, tinha que quebrar a cabeça. Hoje é o que? Hoje é tudo fácil. Vai no Google, copia, cola e joga lá. Pessoas que não querem mais ocupar o tempo lendo um livro. É ruim de conversa, é ruim de argumento. Que as coisas rápidas, porque a internet trouxe essa facilidade, mas atrapalhou muita coisa, porque deixa o jovem preguiçoso. Não pensa. Não para pensar, para fazer pergunta, para questionar. E tudo quando vem ele não questiona, ele engole logo, como se toma aquilo como se fosse verdade. Não, todo mundo está indo, eu também vou. Antigamente, se você comprasse uma calça e ela fosse rasgada, você ia denunciar no aquele negócio lá, Procon, não era? Hoje é bonito ter a calça toda rasgada, esfarelada, que é moda, todo mundo tá usando. Então, se a mídia é capaz de colocar na nossa mente que andar todo rasgado é uma coisa certa, imagina o que é que ele não faz com a cabeça desses jovens. Não tem nada contra, o dinheiro é seu, se quiser andar aí esfarrapado no meio da rua, problema não. Mas pare para analisar, irmão. Pare para pensar. Muitas vezes nós somos marionetes e eles fazem de nós gato e sapato. Todo mundo vai pegar uma mentira como verdade e enfeita, embeleza aquilo ali. Olha como é legal, olha como é bonito. E tem muita gente querendo fazer o bonito, mas Deus não está se agradando, porque é bonito para você, é legal para você, mas para Deus não. Porque para Deus ou é ou não é, ou é santo ou é profano, ou é apófase ou é catáfase, ou seja, ou é positivo ou é negativo. E às vezes nós vamos chegar, muita gente vai chegar para Deus com um bolozão lá bem grande de morango para Deus. Olha que eu fiz para ti. Tá muito bonito. Eu não gosto de morango, gosto de chocolate. Você errou, meu filho. Pisou na bola. Então como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia, busque a Deus, ore, convide o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Convida o Espírito Santo para ser o seu amigo mais chegado. Até na roupa que você vai vestir, vai para frente do espelho do Espírito Santo. Tu está se agradando dessa veste aqui? Eu estou bem, Espírito Santo. Eu estou inspirando santidade ou estou inspirando sensualidade? Eu estou inspirando santidade de alguém que é crente mesmo, que busca a Deus, ou não? A mentira, a verdade sempre será verdade, embora muitas pessoas digam que não é verdade. A mentira sempre será mentira, embora todos digam que é verdade. Então, ele vai mudar as datas, ele vai mudar os tempos. E qual é a sua posição de adoração definida? O anticristo, ele se oporá a Deus abertamente e perseguirá implacavelmente o povo de Deus, porque ele é adversário de Deus. Ele vai se levantar. Ele não apenas se oporá, mas também se levantará contra tudo o que é de Deus ou objeto de culto.
Tem muita gente que já diz assim: olha, isso aí, negócio de igreja é ultrapassado, viu? Esse negócio de você estar dentro da igreja, vai viver tua vida, mano. Tu é novo, você não sei o quê. Porque tudo que o diabo puder fazer para tirar você dos caminhos do Senhor, ele vai fazer. Tudo que ele puder. Se você chegar aqui e até de ver defeito, não vai faltar defeito para o diabo lhe mostrar. Mas se você chegar aqui querendo ver Deus, querendo a presença do Espírito Santo, pode ser o que for, você vai fechar os olhos, você não vai ver quem está na sua direita, nem quem está à sua esquerda. Você vai levantar a mão, você vai adorar a Deus, vai glorificar o nome do Senhor. Ontem nós tivemos um culto aqui abençoado, mas eu observei uma coisa, que os jovens aqui da nossa igreja, com todo respeito aos que estavam nos visitando, estavam dando lugar, glorificando a Deus. Eu observei outros que estavam assustados, olhavam assim um para o outro, arregalavam os olhos, e muitos deles nasceram dentro da igreja, não estão acostumados com fogo, irmão. Ei, irmão, eu gosto muito da palavra, do estudo da Bíblia, com certeza da teologia, mas a teologia não lhe engessa, a teologia não tira o fogo de Deus da sua vida, tira o fogo estranho da sua vida, mas o fogo de Deus, ele tem que permanecer. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quem tem fogo aí, receba fogo da parte de Deus, porque se Satanás vier querer fazer alguma gracinha para o seu lado, você vai tacar fogo nele. Uma vez eu vi uma história bem interessante de uma igreja, num bairro, numa cidade, numa rua. Aí um dia a igreja incendiou, pegou fogo mesmo, literalmente. Aí começaram a jogar balde d'água para apagar o fogo. Aí tinha um vizinho que era ateu, esculhambava os crentes. Aí estava lá também, jogando água. Aí o cara olhou assim, o irmão: olha, mano, tu está aqui a primeira vez que eu te vejo na igreja, é a primeira vez. Ele disse: também é a primeira vez que essa igreja pega fogo. A igreja estava lá, não pegava fogo do Espírito, pegou fogo literal. A Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jerusalém, aí os discípulos dizem assim: Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, aleluia, e glorificando ao rei. Aí os camaradas lá da época, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, tudo cru: ei, Jesus, pelo amor de Deus, diz aí para os teus discípulos deixar de zoada, de barulho, eles estão perturbando a cidade, zoada medonha. Aí Jesus olha e diz assim: se esses se calarem, até as pedras clamarão. Deixa eles gritarem, deixa eles glorificarem. É melhor gritar aqui do que estar no show aí desses camaradas aí sertanejos, seja lá quem for, lindo, bonitão, não sei o que. Ei, irmão, aqui só tem um lindo, aqui só tem um grandão, é ele. Aqui só tem uma estrela, é a brilhante estrela da manhã. Da glória a Deus não é pecado, pecado é falar mal da vida alheia. Da glória a Deus não é pecado, pecado é roubar, pecado é adulterar, pecado é mentir, pecado é fofocar. Ei, da glória a Deus, levanta Deus do trono e Ele derrama a sua presença sobre a sua igreja. Adora! Levanta a mão, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Eu vou dar 30 segundos para você glorificar a Deus aí. Aleluia! Aleluia! É melhor gritar glória a Deus aqui do que gritar lá fora. É melhor correr e pular aqui do que pular no meio do carnaval. É melhor se encher de Deus aqui do que se encher de cachaça, do que se encher de droga. Ei, Jesus Cristo é maior. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está no trono, Ele está no trono, e quem está no trono é adorado. Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a Batista é o Betel de Paracuru está cheia da sua glória. Receba a glória.
Oh, aleluia. Porque essa é o direcionamento do nosso aleluia e do nosso glória a Deus. Está se acabando o povo barulhento, irmão. Você vai para lugar aí, você procura o caixão no meio da igreja, parece que é um velório. Tem aquele não de estar, aquele povo barulhento. Porque quando se está no show, que você diz assim para o ídolo lá, a pessoa, né, Deus guarde, alguém vá, linda. Aí o lindo sai, tum, no coração do artista. Ele, sou lindo mesmo, sou famoso mesmo, eu sou o cara. Aí quando você está no estádio, né, tá o gol do Fortaleza, tem gente que não dá um glória a Deus na igreja. Mas quando é gol do Fortaleza ou do Ceará, dentro de casa é igual um doido, os pulos. Aí está no campo lá, terror, Clodoaldo é matador. Aí o Clodoaldo caçuletinho assim, ele nem joga mais, isso ele ainda joga. Porque todo som que sai da sua boca, ele perdura um alvo. Muitas vezes a mãe e o pai amaldiçoa o filho, aquele som que sai da boca, diretamente com o sentimento do coração, vai afetar a criança, o filho. Então tudo que você fala que está nessa área aqui, ele vai atingir o alvo. Só que quando você diz, glória a Deus, não tem nenhum Deus aqui na terra para que receba essa glória entre os homens. Quando você diz aleluia, porque é a junção de duas palavras, aleluia, Iá é uma abreviação da palavra de Jeová ou Yahvé. Então ele está dizendo louvado seja a Deus. Quando você lança um glória, um aleluia, alguma coisa, uma oração, meu irmão, o som da sua boca não fica aqui, ele sobe, vai subindo, passa nas regiões celestiais, passa pelos principados, pelas potestades, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, e vai até um trono, o alto e sublime trono de Deus. E quem está no trono é Ele, é o maior, é o que governa, é o autoritário, Ele é soberano, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é benevolência, Ele é benignidade, Ele é sacrossanto, Ele é santo, Ele é poderoso, é Ele quem governa, é Ele que tem o controle de todas as coisas, é Ele que é digno de toda adoração. Ele é adorado entre os deuses da terra, Ele é mais forte do que tudo, Ele é mais alto do que os céus, Ele é mais profundo do que o oceano, aleluia. Ele é mais, o nome dele é Castelo Forte, o nome dele é mais movimentado do que a pororoca do rio Amazonas. O nome de Deus, o nome de Jesus é mais doce do que o mel, o nome dele é mais forte do que a força, o nome dele é eterno, vai além do tempo, o nome dele é poderoso. É por isso que o nome dele será glorificado, testemunhado, testificado na terra, no céu, embaixo da terra, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando a igreja adora, o diabo fica louco, sabe por quê? Porque ele quer adoração é para ele. Ele faz tudo para a humanidade se voltar para ele. Ele faz tudo para que o homem seja escravo dele. É por isso que o anticristo vai vir, porque ele vai querer essa adoração, ele vai querer se opor a Deus. E muitos vão ficar iludidos com aquele homem, porque vai ser um homem de QI avantajadíssimo. Precisa-se de alguém. Estamos em grandes crises. Então vai ter um que vai trazer uma paz, falsa paz. Vai ter um que vai trazer um sistema que solucionará o problema econômico, vai solucionar o problema da saúde, vai solucionar o problema de diversidades de moedas. Não, tem o euro, o real, o dólar. Vamos mudar aqui para uma moeda só, resolver essas coisas. E vai conseguir fazer isso.
As nações vão se voltar para ele. Israel vai dizer ao Cristo: vamos fazer um acordo com ele. Esse acordo é para durar 7 anos. Vai passar ainda 2 anos e meio. Tudo em paz, entre aspas. Paulo diz: quando ouvires falar de paz, cuidado, não se engane. É aí que vai vir repentina destruição. Aí quando for nesse 2 anos e meio, 3 anos e meio, a Bíblia diz que ele vai quebrar o pacto. Por quê? Porque até hoje Israel, ele era um povo muito idólatra, e eles não se curvaram depois que passou o cânon bíblico das profecias: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Jeremias, Isaías. Todos estes homens, eles falavam para Israel, exortando Israel, porque eles eram idólatras. Eles adoravam uma gama de deuses, porque se misturou com os povos. Aí tinha lá Astarote, Ázima, era Marduk, Adrameleque, Anameleque, Ázima, um monte de deuses, um panteão de deuses, que Israel uma hora estava adorando a Deus e outra hora estava adorando a Baal. Você pegar o livro de Juízes é como uma gangorra, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. De manhã estão servindo a Deus, à noite estão servindo os demônios. Então havia um embate aqui, e Deus só solapando Israel, castigando, levando eles para cativeiro, levando eles para as Babilônias. Os caldeus invadiam tudo, eles ficavam despatriados, e eles clamavam a Deus, aí Deus vinha e restaurava a sorte do seu povo. Então eles aprenderam a lição. Até hoje eles não se curvam diante de ninguém, a não ser o Deus dos céus. E eles têm uma firmeza tão grande na convicção em Deus que eles têm, eles não acreditam em Cristo. Tem uma vertente que são messiânica, mas eles levam tão a sério que eles nem pronunciam o nome de Deus pela reverência. Eles falam Hashem. Hashem é o nome em hebraico. Então ele diz o nome. Até a pronúncia verdadeira de Deus, porque no hebraico é apenas consoante, é Yud, Re, Vav, Re, Y, H, W, H. E eles não dizem o nome de Jeová, de Yahvé, porque houve transliterações. Enfim, ele se volta como Hashem. E em tudo eles fazem uma oração para Hashem. Se ele vai comer, ele faz uma oração. Se ele vai dormir, ele faz uma oração. Se ele vai no banheiro, ele faz uma oração, porque ele agradece a Deus pelo que ele ingeriu, pelo fruto da terra que Hashem mandou para eles, e saiu o que não prestava e ficou o que prestava para o seu corpo, para todo o funcionamento do corpo, saúde, enfim. Tudo ele tem os rituais. Então quando eles aceitarem este homem que chegará, eles vão dizer: é o nosso Messias, porque o cara é demais. Aí ele vai se opor contra Deus, vai mudar a lei do templo. Alguns especulam-se quem é esse homem. Alguns dizem que ele será um judeu ateu, porque como judeu ele conhece o ritual do templo, e como ateu ele se opuserá a Deus. Outros dizem que será um árabe que se travestirá de judeu e enganará. E a Bíblia diz que ele terá uma característica: ele não é dado ao amor das mulheres. Então você já imagina qual é, né, a identidade dele. Então esse camarada vai fazer prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que ele vai fazer sinais, porque Deus vai autorizar isto. Porque ele só faz alguma coisa se Deus autorizar, irmão. O diabo não faz nada se Deus não tiver no controle, porque quem controla tudo é Deus.
Só que nesse período que ele sentasse no trono de Deus, ele vai pedir adoração. Quando ele pedir adoração, Israel vai olhar, e os judeus vão dizer: não, as escamas vão cair dos olhos. Espera aí, esse não é o nosso Messias. E o pacto vai ser rompido, tratado de paz entre as nações, com Israel. E quando esse pacto for rompido, vai acontecer uma reviravolta muito grande no mundo, porque vai acontecer a maior perseguição. Cabeça de pessoas vai começar a rolar. Mas pastor, pelo amor de Deus, e agora? Estou preocupado. Não se preocupe não, porque quando ele surgir aqui na terra, ele pode já até ter nascido, pode até ter alguma mãe aí embalando uma criança, que é o próprio homem, porque nós estamos perto da consumação de tudo. Mas quando ele vier à terra, eu tenho uma notícia boa para a igreja: nós não estaremos mais aqui, porque o arrebatamento já vai ter acontecido. Mas por que diz que ele estará pelejando contra os filhos do Altíssimo, ou os seguidores do Altíssimo? É porque haverá pessoas que estarão aqui na grande tribulação. Porque quando romper-se o pacto, é exatamente o que vai se dar início, a chamada grande tribulação. E eu não creio biblicamente que a igreja passará pela grande tribulação. Ela passará pelo princípio das dores, mas Deus não deixará a sua igreja nas mãos do anticristo, porque a igreja é a noiva de Cristo. E eu já disse isto: você quer que alguém faça mal à sua noiva? Quer que alguém chegue, planta a mão no pé do ouvido da sua esposa, para depois você intervir? Você vai salvar ela de qualquer coisa que possa causar dano. A igreja, ela é noiva de Cristo. Então, antes que o anticristo possa fazer qualquer coisa contra ela, a igreja Cristo levou. Aí vai ficar os desviados aqui, viu? Esses que ficarem, eles vão ter que se virar para não ser condenados. Por quê? Porque vai ser erigido a imagem da besta para que todos o adorem. Ele vai pedir adoração. Outros sim, se não adorar, morreu. Vai ter que ter uma legitimidade, marca na testa ou no braço. Porque, deixa eu resumir, que é muito detalhe. O número é 666. 666, 36, né? Porque a besta, o anticristo, o falso profeta, é uma trindade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É tudo imitando, porque é uma trindade satânica. O número do homem é o número 6. Ele foi criado no 6º dia. É o número do homem caído, porque o homem caiu e Deus o resgatou. O número 7 é o número da perfeição. Então não é 777, é 666, porque é 3 vezes o homem caído, é 3 vezes perdição, é uma plenitude de iniquidade. Então ele dá uma característica, o seguinte, que Deus deu para Israel, o seguinte: ele diz, todo judeu vai ter os filactérios. Eram textos dentro de caixinhas que eles amarravam aqui na testa e na mão esquerda, porque era a mão o braço do coração. Então eles tinham orações enrolado aqui. Se você pode colocar filactérios, dá um Google lá e você vai ver o que é. Então, da mesma forma que eles usavam isso para orar, para agradecer a Deus, João está trazendo o entendimento da cultura da sua época, que vai ser uma imitação de uma adoração conforme os judeus faziam. Na testa, para dizer que a palavra de Deus está na mente. No braço esquerdo, para dizer que a palavra de Deus está no coração. Então, quem aceitar
Esta marca, esta autenticidade, está dizendo: eu pertenço completamente ao sistema do anticristo. Só vai poder comprar quem tiver, só vai poder entrar nas repartições públicas quem tiver, só vai poder fazer qualquer coisa quem tiver esse tipo de adereço, que a Bíblia não deixa claro como é que vai ser implantado, mas já estão fazendo protótipos dele. Então tudo que nós estamos vivendo hoje é só um palco se montando, é aperfeiçoando a cada dia. Aí quem ficar aqui, que não aceitaram ser salvo pelo sangue de Jesus, vai ter que se virar, porque o seu próprio sangue vai ser derramado, degolado, morto, de atrocidade. Aí João diz que chegou outra multidão quando ele está lá, a igreja arrebatada está lá, chegou outra multidão, e essa multidão ela vem com palmas nas mãos, e ela vem com palmas nas mãos, folha de palmeiras, vestes brancas. Aí entra, aí ele disse assim: quem é esse aí? Esse pessoal. Esses aí são os que vieram de grande tribulação. Vai ter salvação na grande tribulação. Um anjo vai trazer o evangelho eterno. Vai ter pregação do evangelho na grande tribulação. Depois eu vou explicar isso aqui com mais detalhes. E as condições de quem ficar aqui para chegar lá, vai ter umas condições, várias condições. Então eles vão chegar lá. E quando o anticristo estiver fazendo e acontecendo, que passar os 7 anos, haverá as bodas do cordeiro lá em cima, 7 anos de confusão aqui embaixo, guerra, atrocidade, muita coisa, revoluções cósmicas, terremotos e maremotos, bramido do mar e das ondas. Aí a Bíblia diz, no capítulo 19 de Apocalipse, que quando encerra as bodas do cordeiro, ele organiza um exército, e ele vem e monta num cavalo branco, que lá no céu tem cavalo, tem um aras, só que não é um cavalo desses que tem na terra não, é cavalo celestial. Que é isso, pastor? Fazenda lá, fazenda de cavalo, e os cavalos são de fogo. Quem diz não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia diz que uma cavalaria de fogo separou Elias de Eliseu. Eliseu estava orando e chegou um exército lá embaixo para matar ele. Aí o rapaz estava com ele e disse: ai, eles vão nos matar. Aí fica tranquilo, rapaz. Senhor, abra os olhos dele aí, para ele ver. Aí o menino vê um monte de carruagem de fogo e de cavalos de fogo ao redor deles. Não se preocupa, porque maior é os que estão conosco, do que os que estão com eles. Aleluia. Agora veja, 2 Tessalonicenses, vai lá, Joe, para me terminar. Versículo 7. Olha o que vai acontecer. Ele organiza o seu exército, que é a igreja. Aí diz, versículo 7: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só, já opera, mas vai ter um tem um que está detendo ele, porque o anticristo ainda não subiu ainda no palco da história, porque ainda tem o Espírito Santo aqui com a igreja. Então o Espírito Santo, a igreja ainda está segurando esse mundo, irmão. Nós somos o sal que ainda, esse mundo ainda não apodreceu, ainda não se acabou por causa da igreja. Porque quando Deus tira a igreja, é como Ele tira Ló e a sua família. Sodoma e Gomorra é destruída. Quando Deus tira a igreja, é como Ele tira Noé e sua família e coloca dentro da arca, e o dilúvio vem e se acaba tudo. Então, enquanto a igreja está aqui segurando as pontas, orando, intercedendo, pregando o evangelho, esse mundo ainda não pegou fogo. Mas não queira saber o que será o dia seguinte após o arrebatamento da igreja aqui nessa terra.
Então ele diz que há um que detém. Aí versículo 8, ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha aqui a destruição dele. Agora ele vai soprar, é um sopro que sai da boca de Cristo. Não vai precisar você pegar a espada, não vai precisar você levantar uma pena, porque quem vai fazer é Cristo, só com o sopro da boca. Vem para cá, Apocalipse 19, para nós ver como é que vai ser o negócio. Apocalipse 19. Se tu não der um glória a Deus, está ruim o negócio. Tem um pregador que diz: se não der um glória a Deus, eu vou aí. Tem outro que diz assim: se não der glória a Deus, vamos embora. Apocalipse 19. Quem achou diz amém. Versículo 11. Eu posso ler? Dá um glória a Deus aí antecipado, vai bem forte. Vi o céu aberto, o céu se abre, e eis o que? Cavalo branco. Na primeira vinda ele vem no jumentinho, animal de paz. Na segunda ele vem no cavalo branco, animal de guerra. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, porque o anticristo é falso, esse é o verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, o sangue derramado lá na cruz do Calvário. O seu nome se chama o Verbo de Deus, ou em outra tradução, a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, a igreja, eu e você, montando em cavalos brancos, aleluia. Olha aí, irmão, nós vamos vir montar no cavalo branco. Eu nunca andei de cavalo, eu tenho medo. Mas lá, não, nós vamos ter medo. Nós vamos vir naqueles alazão de fogo, cortando o céu. E Jesus vai na frente, vai conduzindo. Eita menino, ele está dizendo que ele vinha nos cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, revelando a santidade. Versículo 15, ó, sai da sua boca, de Cristo, uma espada, olha só, afiada. Lá Paulo diz assim, ó, pelo sopro da sua boca. Ele vê o sopro, mas João vai mais a fundo, ele vê uma espada, aleluia. Essa espada que vai matar o anticristo, essa espada que vai destruir as obras do diabo, esta espada que vai livrar Israel, o remanescente, aleluia. Versículo 15 diz que ele veio para com ela ferir as nações, e com ele mesmo as reger com cetro de ferro. E pessoalmente ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fica de pé adorando a Deus. O anticristo vai pensar que é rei, o anticristo vai pensar que é um grande líder, o anticristo vai estar se achando, matando quem ele quer, trazendo uma assolação grande. Mas nesse momento, no céu com a igreja, a Bíblia diz que o céu se abrirá, os elementos ardendo se queimarão, porque Miguel, os anjos, eles vêm na frente. Para quê? Para abrir o caminho, porque Satanás não está no inferno, os demônios estão nas regiões celestiais, os principados e potestades. Paulo fala isso em Efésios. Só que vai ter uma limpeza, irmão, vai ter uma limpeza nessa região celestial, entre o céu e a terra, no mundo espiritual. Porque para Jesus vir, para um rei chegar, primeiro vem um arauto limpando os caminhos. Quando ele vem na primeira vinda, João Batista veio: prepara o caminho do Senhor, todo alto será aplanado, todo morro será derrubado, porque ele está vindo aí, ajeita as estradas para o rei chegar. Então ele vem fazendo uma limpeza. O Miguel, guerreiro de Deus,
que vai ter uma guerra contra Satanás, a antiga serpente, o dragão, com os seus demônios. E quando você faz uma limpeza em cima da sua casa, a sujeira vai cair aonde? No chão. Então, quando houver essa limpeza, a terra vai sofrer as consequências, porque os selos vão se abrir, vai vir fogo, vai vir trombetas, taças amargas, vai vir um monte de coisa, terça parte da vegetação, terça parte dos mares, terça parte da humanidade, porque a quebradeira vai ser grande aqui em cima, irmão. E o Miguel vai abrir os caminhos, e o céu vai se abrir. A Bíblia diz que os elementos ardentes se queimarão, porque ele vem e a cidade vem junto. Vem uma locomotiva santa lá de cima, e o estrondo será grande. A Bíblia diz que os céus que agora existem passarão por um estrépito estrondo, porque vai ser o espiritual entrando em choque com o material da terra, para que seja feito um novo céu e nova terra. Vai ter uma revolução cósmica, cataclisma, vai ter coisa muito violenta, e a igreja vai vir, e a Bíblia diz que nesse momento todo olho o verá, até aqueles que ultrapassaram, e ele vem no furor da ira do Todo-Poderoso. Os homens que negaram, que praticaram a injustiça, os homens que fizeram grandes coisas, atrocidades, vão olhar e vão querer se esconder, vão olhar para os montes e vão dizer: colinas, montes, caia sobre nós, esconda-nos da face da ira do Todo-Poderoso. Vão ficar loucos, mas a igreja já está adornada, adorando, guerreando, louvando, e vem bendizendo a Ele nos ares, nos céus. Quem vai fazer parte dessa comitiva adoradora? Isso aqui não é utopia. Muitas coisas aqui já aconteceram. Muitos sinais já se cumpriram. Não vai demorar muito isso acontecer. Agora, quero fazer uma pergunta. Talvez você esteja aqui, não tomou sua decisão ainda, gosta até de frequentar e tal, conhece até um louvor, mas ainda não entregou de fato a sua vida a Jesus, ainda não teve uma experiência com Ele. E nesse momento eu quero lançar um convite. Se dentre esses irmãos que aqui estão, essas pessoas que aqui estão, tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus de fato essa noite, convido você a vir até aqui à frente, que eu vou orar por você. É melhor se arrepender agora, é melhor aproveitar a oportunidade agora, do que esperar tudo isso acontecer, o anticristo chegar aí e você ficar aqui. Quantos, meu Deus, quantos jovens que hoje dizem: negócio de crente, mano, negócio de adorar a Deus, mano, negócio de igreja, mano. Naquele dia vão procurar a mamãe, vão procurar o papai, vão procurar o pastor. Quer dizer, ele estava nem aí para nada. Aí no instante, meu Deus, é o Betel, é onde é? Ali, vamos lá. Não tem culto hoje? Tem, mas não é aqui, é lá. Quer fazer parte dessa promessa? Quer fazer parte do banquete lá em cima? Seu convite está aqui hoje. Venha pegar o convite da entrada. Venha para Jesus. Venha para Jesus que eu oro por você. Eu sei que tem pessoas precisando. Sei que tem pessoas que ouviram essa palavra
E eu não tenho a noite inteira, eu não tenho a noite toda. Se eu fosse você, eu não vinha andando, eu vinha correndo. Mas eu vou encerrar agora. Não é por força nem por violência. Eu não gosto de forçar. Mas eu tenho uma obrigação espiritual de fazer este convite. Porque se o arrebatamento for hoje, escute bem isso. Se Jesus voltar, você não vai ter desculpa de dizer que nunca teve uma oportunidade, que nunca alguém pregou para você. E eu vou estar livre, porque eu vou dizer: eu preguei a verdade. Se quiserem seguir, aí é com eles, Senhor. Mas a missão que tu me deu, a responsabilidade, eu cumpri. Eu vou encerrar agora. Fecha os teus olhos aí. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Diga obrigado, Jesus. Senhor, te agradeço. Te agradeço por essa palavra. Te agradeço por esse culto, por esse momento tão lindo na tua presença. Olha para o teu povo. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de vitória. Sustenta-nos nas tuas mãos. Abençoa cada um, cada família. Cura a minha esposa, Senhor. Está ali sentindo a garganta. Vem repreender todo mal. Vem trazer cura e saúde para aqueles que estão precisando de saúde. Pessoas que porventura estão assistindo aí na transmissão ou vão assistir depois, estão precisando de um toque teu. Toca-os, Espírito Santo, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Voz de lamento, aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente aquele carequinha? Cadê ele? As irmãs do ciclo de oração, as crianças que cantavam e a Deus sempre adoravam, elas também foram embora pra Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer: pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desmantelados, desviados, vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação. Mas infelizmente vai ser triste. A igreja, aleluia, e não se vê. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi. Glória a Deus.
você não vem? Eu dei esse tempo para vocês decidir. Lembrando os irmãos que quarta-feira nós teremos culto de oração. Venham orar. Glória a Deus, estou vendo muitos irmãos, né, estão retornando aí das viroses, das gripes. A igreja já está com mais pessoas hoje, graças a Deus. Apesar de ter faltado algumas, né? Mas essa onda aí dessas gripes, esses negócios, eu peguei aí, passei uns dias, mas foi rápido, graças a Deus. Minha esposa hoje amanheceu o dia sentindo a garganta, tossindo um pouco, mas eu creio que também já vai-se embora esse negócio. Vai ser só uma irritação, e nós estamos aqui glorificando a Deus, amém? Então, quarta-feira tem culto de oração. Venha orar, venha buscar o Senhor. Nós precisamos orar. A igreja precisa buscar a Deus, a igreja precisa clamar. Você não tem ideia da importância do culto de oração, de um momento que você passa na presença do Senhor, tá bom? Sexta-feira nós temos culto de ensino. Nós vamos continuar aqui a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo é culto de quê? Ceia do Senhor. Então, pela manhã nós temos a nossa consagração, né? 7 da manhã, e à noite o nosso culto de ceia, tá bom? Nós vamos já até organizar alguns irmãos que estão chegando, né? São novos convertidos. Nós vamos já organizar um discipulado aí para ter o batismo, tá bom? Vamos estar conversando aí com alguns irmãos, questão de relação ao batismo, para também eles fazerem parte do corpo de Cristo e tomarem a ceia do Senhor na família de Deus, tá bom? Então, você que não é batizado, né, vai ter a oportunidade mais uma vez do batismo. Então, aproveite, porque é algo muito especial o batismo, tá bom? Então, domingo, 7 da manhã, oração, consagração. A gente é uma hora praticamente que a gente passa orando, 7 às 8. Primeiras horas de domingo, estamos aqui. É para toda igreja, não é só para os obreiros, é para toda igreja. Então, venha orar. E à noite, culto de ceia. E traga o quilo do amor. Não esqueça. A irmã Ângela, do departamento social, também tem um suporte ali da irmã Dayana e o irmão Berto, também fazem parte, tá bom? Do departamento social. Procure eles, entregue o seu quilo de alimento, porque é muito importante nós formarmos cestas, pessoas que estão necessitadas. É uma bênção quando chega esse alimento na mão delas, na mesa delas, tá bom? Então vamos fazer a nossa parte, amém? Glória a Deus, vamos para casa? Tem uma reunião de jovens, amanhã tem reunião dos jovens, viu? Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Só aquele que crê como eu creio, diga assim comigo: amém. Deus abençoe.